Cartag delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vili, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centero, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 52º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o iconoclasta Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O salve para a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi e César Casolari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. E agora vamos recapitular. Na semana passada, vimos o fim da Guerra Símbria e como as hordas germânicas foram derrotadas. Vimos também que Caio Mário força a barra na sua 5ª eleição seguida e sua 6ª eleição como cônsul e acaba aí tendo um desgaste na sua imagem, tendo que dar fim em manifestações populares. Muito bem, amigos, hoje vamos para aquela máxima de sempre romana que paz externa igual treta interna. E hoje vai ser igual, né? A gente vai entrar e acabar com a guerra social, ou a guerra dos sócios, né? Como ficou conhecida, a guerra entre os romanos e o resto dos itálicos. Então no episódio de hoje a gente vai passar aí por essa custosa e sangrenta guerra que acaba não sendo nada vantajosa para Roma. Roma nua e crua. Terminamos o episódio passado no último consulado de Mário, até então seu 6º, no ano de 100 para 99 a.C. E depois desse seu consulado, o Mário meio que se autoexila, sai da cidade, vai viver uma vida privada, longe dos holofotes de Roma. Mas a vida segue como sempre e, como a gente já viu anteriormente, o caso de cidadania romana, né, para os outros povos itálicos já era um assunto que vinha ali desde os irmãos Graco na pauta política, mas o Senado sempre dava um jeito de matar com essas demandas. Eles não queriam dar nem pontos políticos para os Gracos, nem outros populares que levantaram essa bandeira, mas já era uma questão que estava se tornando cada vez mais imprescindível. Lembrando que o Marião também vai dar cidadania italiana para suas tropas que lutaram com ele na Guerra Símbria, e vai também fazer outra coisa que eu esqueci de mencionar no episódio passado, é que acabar com a distinção das tropas, né, nas legiões, entre quem era da legião romana e quem era a legião de aliados itálicos. Ele meio que acaba com essa divisão e junta todos. Agora não importa se você vem de uma cidade aliada ou de Roma mesmo, você pode servir na mesma legião. E claro, isso aumentava a esperança dos itálicos, que para eles era uma questão de tempo a cidadania romana sai. Mamma mia! È Bruno! No podcast Roma Nua e Crua. Bom, a Itália já estava realmente unificada desde o fim das guerras samnitas. Já fazia aí cerca de uns 150 anos, pelo menos, que a Itália era unificada e tendo Roma como sua capital, como seu centro ali político. Porém, né, cada cidade, cada tribo ia ter algum acordo de aliança com Roma. Já haviam colônias romanas onde os cidadãos já tinham cidadania
cidadania, e havia também outras cidades aliadas, principalmente cidades latinas, né, que tinham sim cidadania romana completa, mas a grande maioria das outras tribos e outros povos iam ter algum tipo de acordo, né, e não teriam cidadania romana. A maioria das cidades tinham uns acordos, como posso dizer, que eram benéficos ou foram benéficos até então. As cidades, as tribos tinham bastante autonomia, né, na questão interna, lógico que política externa quem a definia é Roma, e o que Roma exigia era basicamente tributos, que até então eram baixos, né, baixa taxação, e eles tinham que fornecer tropas para as legiões romanas, né. Porém, esses povos aliados, eles também ficariam com parte dos espólios das guerras, e isso foi um acordo satisfatório para ambas as partes aí, mas desde o fim, né, da Terceira Guerra Púnica, desde a anexação da Grécia, cada vez as cidades iam tendo que contribuir mais e as suas partes nos espólios estavam ficando cada vez menores, né? Aí nessas últimas guerras que a gente viu, na Guerra Jugurtina, na Guerra Símbria, basicamente a maioria das tropas já era itálica e não romana, aí cerca de 2/3 das tropas, cerca de 65%, um pouco menos de 2/3 eram tropas itálicas, e Roma estava contribuindo aí com um pouco mais de 1/3. Então estava cada vez mais ficando, como posso dizer, injusto essa situação. Mas legalmente, né, não havia nada que esses povos pudessem fazer através das vias legais. Porque eles não poderiam concorrer aos cargos de magistrado em Roma, né, tribuno das plebes, questor, cônsul e etc. E eles também não podiam votar. Então isso barrava de certa forma o acesso desses povos a produzir legislação, a tentar passar legislação que lhes fosse favorável ou que lhes rendesse cidadania, que era o caso aqui. Lógico que podia ter uma influência financeira, financiar candidatos que buscam isso, mas aí era uma influência indireta, não direta. O outro lado dessa moeda, né, é o que era bom para esses povos e tribos itálicos, é que eles ainda mantinham parte da sua cultura, né, a sua cultura, seus deuses que cultuavam, eram totalmente livres. Eles ainda haviam várias línguas faladas ali na Itália, né, apesar do latim ser a língua para as causas legais, para se comunicar entre as pessoas ali de outras tribos, não era obrigatório, o latim não era uma coisa mandatória, então existiam ainda certa autonomia e uma diversidade cultural e linguística maior. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Bom, então beleza, já vimos aqui um pouquinho de como estava a situação, né? A gente vem vendo essa briga por cidadania aí desde os Gracos, basicamente, e agora os povos itálicos estavam certos que isso ia rolar. Chegou a hora, não tinha mais como empurrar com a barriga essa questão. O Mário já deu mais um passo nessa direção, né? Acabando com as distinções entre as tropas e já fornecendo cidadania para os seus soldados. O que lhes faltava era um campeão, alguém que fosse levar suas bandeiras e suas causas em Roma. Agora, campeão! E eles vão encontrar essa pessoa no ano de 92 a.C., com o tribuno da plebe Marco Lívio Druso. Ele então vai pegar a bandeira da cidadania para os itálicos, vai promover uma campanha, vai tentar passar legislação ampliando os direitos de cidadania dos itálicos, né? E a pressão dos itálicos estava agora realmente muito forte. Algumas razões, 3 razões principais, vamos chamar assim, né? A gente já viu que as tropas itálicas já compunham a maior parte do exército romano, aí cerca de 2/3, então o aumento da necessidade de tropas e o aumento dos itálicos nas tropas força os itálicos a pedir agora cada vez mais direitos, né? Porque eles estão mandando cada vez mais tropas e estão ficando com uma parte menor dos espólios de guerra. Então isso faz eles botarem uma pressão. Outra coisa é que com os custos das guerras cada vez mais altos, envolvendo mais exército, com agora o próprio Estado fornecendo as armas e os alimentos e as vestimentas para os soldados, aumentou o custo. Isso faz os romanos então subirem a
as taxas de impostos para os aliados itálicos também, que Beleza, quer cobrar mais, queremos mais direito. rola mais uma dessa. Mas a gota d'água foi a razão de, agora com o exército profissional, depois que você serve o seu termo aí de 16, 20 anos, você era, vamos dizer, dispensado do exército, com honras, e você ganharia terras do estado para, então, como se fosse um plano de aposentadoria, tocar sua vida. Porém, apesar de, os itálicos serem a maior parte do exército, só os romanos estão se beneficiando dessa lei de ganhar terras após, serem dispensados do exército. Então, Malandro é malandro, mané. fica assim tão injusto que itálicos então começam a botar uma pressão e dinheiro forte, para isso acontecer. E como eu disse, o tribuno Druso, que era o campeão dessa causa, e que estava levando as bandeiras, que estava levantando essa bandeira no Senado, nas assembleias romanas, para passar a lei de cidadania. Porém, como a gente viu, os conservadores, a velha guarda do Senado, eles não estavam nunca dispostos a nenhum tipo de mudança, e eles fazem de tudo para acabar com essa lei, abafar essa lei, vetar essa lei, mas tá difícil conseguir barrar uma lei que está se tornando cada vez mais popular, no sentido de que a população mesmo já entende que isso é algo necessário e justo. E o Druso, apesar de plebeu, apesar de estar lutando por cidadania aí, que era uma causa mais do campo progressista, mais do campo dos populares, ele fazia isso com uma intenção diferente dos irmãos Graco ou dos outros que já propuseram, geralmente essas pessoas eram líderes populares que queriam usar os populares romanos, os proletários e os ferrapados como massa de manobra para os seus objetivos políticos. Então eles vinham com essas propostas populares, mas para conseguir então manobrar os populares para ele ganhar fama, eles ganharem glória, eles conseguirem fazer sua carreira política. O Druso tinha uma ideia um pouco diferente. Ele via com preocupação como os populares usavam a população para impor seus desejos políticos ou até para introduzir violência no contexto da política romana, como a gente já viu aí desde os Graco. O que ele tinha de ideia, lógico, apesar de ganhar uma grana dos itálicos para fazer isso, era diminuir o poder dos populares, dos pobretões, trazendo a classe média alta e a elite dessas cidades itálicas, desse outro, da Itália como um todo, e assim deixar que, como posso dizer, a classe média alta para cima volte a governar, porque agora os interesses da classe média alta para cima, com voto, com tudo, ia meio que barrar essa ascensão, essa algazarra que os populares vinham fazendo e conseguindo impor sua vontade na marra, com grupos aí, forçando a barra, usando os populares como bucha de canhão. Mas o Senado ultraconservador não estava nem aí, não queria saber qual era a causa, eles não queriam mudança, não queriam dividir nem um pouquinho do poder. A gente já viu que eles estavam acumulando mais riqueza do que nunca, desde o fim da Terceira Guerra Púnica, que o exército até teve que ser reformado porque estava acabando gente com propriedade, não tinha gente suficiente com propriedade com a demanda das guerras, então tiveram que abrir a porteira, porque estava realmente a concentração de renda ficando cada vez pior e eles não estavam dispostos a dividir nada. Então essa cegueira vai acabar sendo um tiro no pé, porque o Druso vai conseguindo passar sua legislação, não vão barrar pelas vias políticas. Então um grupo aí de ultraconservadores resolve assassinar o Druso e ele vai ser morto. Mais um tribuno das plebes que era para ser sacrossanto vai acabar sendo morto por violência política. Que estado que está a nossa República Romana, hein? Só que depois do Druso morrer, os itálicos então se revoltam de vez, porque viu que Roma não está disposta a negociar, não vai ceder nada, não vai nem conversar. Eles acham que quem manda é eles e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda aqui sou eu! Isso meio que força a Itália inteira a se rebelar contra os romanos. Tirando os latinos, que nem mesmo
mesmo assim não foram 100%, mas os povos latinos, que tinham já a mesma origem dos romanos, eles vão se manter fiéis, mas todos os outros, né, os samnitas, os lucanos, os epúreos, os úmbrios e todas as outras tribos itálicas vão acabar se rebelando e se declarando independente de Roma. Essas tribos então vão formar uma nova confederação, unindo toda a Itália, né, mas excluindo Roma e os latinos. As tribos itálicas, elas vão se reunir na cidade de Corfínio e declarar essa nova confederação, né? Vão rebatizar a cidade para Itálica e ela então passa a ser a capital dos itálicos, né? Então criou-se agora uma confederação itálica e os romanos ficaram de fora. Eles se declaram autônomos. Eles vão se basear igualzinho como funciona o Estado romano, com o Senado, com as assembleias populares, mas agora são autônomos. Porém, eles sabem que essa independência Roma não vai aceitar de boa, não vai falar Beleza, agora cada um segue sua vida. Roma vai lutar para manter o seu império, a sua república, os seus domínios, né, sob seu comando. Isso acontece no ano de 91 a.C., né? E os romanos então correm atrás do relógio para levantar exércitos, para se preparar para essa guerra civil ou semi-guerra civil aí, né? Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. A guerra de fato, né, as batalhas vão começar no ano de 90 a.C., né, com a eleição dos cônsules Públio Rutílio Lupo e Lúcio Júlio César. Esse é um parente aí do Caio Júlio César, super famoso, que vai derrubar a República de vez, mas isso ainda tem anos e anos e anos pra frente. Não percam o próximo capítulo de Roma nua e crua. Mas começa aqui já, esses dois cônsules vão reunir seus homens e vão cada um para um canto da Itália, né? Um vai para o norte e o outro vai para o sul, onde tá as forças itálicas, né? Eram muito grandes, cerca de 120 mil homens e estão espalhadas aí por toda a Itália. Elas começam, né? Elas que se declaram independentes, se formam uma aliança antes dos romanos poderem reagir, então já saíram saqueando cidades romanas, cidades menores, forçando elas a trocar de lado. Já tá rolando pau e os romanos estão correndo atrás do prejuízo. O cônsul que vai para o norte vai ser o Rutílio, tá? E ele vai chamar o Caio Mário ali do seu autoexílio para ajudá-lo a ser um conselheiro militar ali para dar uma força na guerra. E o Marião então vai fazer parte da entourage ali do Rutílio. E o Júlio César ele vai para o sul, né? Principalmente enfrentar os samnitas ali, que eram os mais fanáticos dos rebeldes, digamos assim. E no seu corpo de oficiais vai estar o Lúcio Cornélio Sulla. Aquele Sulla que a gente vem falando um pouquinho. E de novo essa competição aí, Mário Sulla, os dois brigando pela mesma causa, né, mas já competindo entre si, continuam, um no norte, outro no sul. No norte, o Rutílio, ele era um estrupício de general, né, e apesar de ter a ajuda do Mário, ele estava no comando e consegue sofrer umas derrotas atrás de derrota, fazer caca atrás de caca, até ele fazer o favor de ser morto no campo de batalha e liberar espaço então para o Marião assumir as tropas de fato. E com o Mário na liderança, o jogo vira e logo são os romanos que estão colocando os itálicos para correr e sitiando as suas cidades e pondo suas cidades em cerco. Lá no sul, com o Júlio César e o Sulla, a treta estava mais pegada, porque os samnitas, os temíveis samnitas aí, a gente já viu várias guerras dos romanos com eles, saíram tocando fogo em várias cidades romanas, tocando fogo eu digo, saqueando, invadindo, e estava dando mais trabalho, né? Os samnitas estavam com mais sangue no olho, digamos assim. Então vai passando o ano, né, e o fronte norte está estabilizado, os romanos então começam a concentrar mais suas forças no sul, que é onde está realmente o pau comendo, e o cônsul Júlio César então ele volta para Roma, porque vai estar acabando o mandato dele como cônsul, ele vai supervisionar as novas eleições, mas antes de sair de cena, ele vai fazer um passo que vai ser um passo muito importante para acabar a guerra. Ele então vai aproveitar e vendo que, essa guerra só tá trazendo prejuízo, não vai trazer vantagem para ninguém, ele vai propor e o Senado vai aceitar e vai passar e aprovar a Lex Julia.
a Lei Júlia, que faz o quê? Primeiro, essa lei já fornece cidadania romana para todos os aliados que não se revoltaram. Então, os povos latinos e os gauleses lá no extremo norte da Itália que não entraram nessa rebelião vão ser beneficiados por essa lei e ganhar a cidadania romana. E a lei diz mais o seguinte: as que estão em rebelião, as cidades que estão em rebelião, mas entregarem suas armas e fazerem paz com os romanos, também ganharão cidadania romana. E aí a maioria já das cidades vai logo pedir paz, vai abandonar as armas, e porque é o que eles queriam, é a cidadania, eles estavam lutando por cidadania, os romanos já resolveram entregar, maravilha. E assim o ímpeto itálico de continuar a guerra já dá uma esfriada federal. Porém, os samnitas no sul ainda continuavam com a sua luta e não iam parar agora, e no norte também ainda estavam tendo problemas. Bom, vira o ano, é 89 e Sulla vai receber os comandos dos exércitos do sul, então ele vai ficar realmente comandando o sul. Ele estava mostrando bastante talento e ele vai assumir de vez o controle das tropas. No norte, o Marião esperava que fosse consolidado seu poder, né, e seu comando sobre as tropas, mas o Senado, receoso com o Marião, que era um popular, que já tinha forçado a barra de se eleger cônsul várias vezes seguidas, manda para o fronte o novo cônsul eleito, o Lúcio Pórcio Catão. Esse também era um baita Zé Mané, que vai chegar lá e vai conseguir morrer no campo de batalha sendo inútil. E aí o Marião pensa, não, agora eu vou assumir o controle legal das tropas. Mas o Senado então resolve mandar outro substituto ali para comandar as tropas, o Pompeu Estrabão. Ou Pompeu Birolho. Estrabão era de Birolho, mas esse vai ser o pai de Pompeu Magnus, um dos grandes personagens aí da história romana, e que vai acabar com a República Romana na Guerra Civil contra o Júlio César. Ixi, mas tem chão ainda, mas já estão aqui esses personagens aparecendo. Empolgante! E é legal. O Pompeu Estrabo vai conseguir acabar com a guerra no norte. Tinha um último bastião ali que estava segurando ali, e era uma cidade importantíssima, que era a ligação ali, a comunicação, a logística entre os rebeldes do sul e do norte. Era a cidade que conectava esses dois campos, e com a queda dessa cidade, o esforço de guerra basicamente se extingue, porque aí quem não tinha ainda declarado paz aos romanos agora vai declarar para ganhar sua cidadania e acabar com isso. Basicamente ficam os samnitas ainda na guerra, os últimos a baixar as espadas, e eles estão lá no sul. Mas lá no sul estava o brilhante Cornélio Sulla, e ele vai conseguindo tomar cidades de volta, ele vai conseguir até salvar um destacamento romano ali que estava sitiado numa cidade, vai ganhar uma coroa de grama, que era a maior honraria militar que um soldado romano poderia ganhar. Ele ganha, então sua estrela está em ascensão total, e ele então vai conseguir pôr um fim na guerra, acabando com os últimos redutos samnitas. Roma vai passar mais uma lei ainda, dizendo que mesmo quem entregou tardiamente, ou mesmo quem continua em guerra, se sua população quiser virar romana, vai virar. E acaba que a guerra durou de 91 a 89 a.C., foi sangrenta, custosa. Os romanos ganharam, nominalmente, mas os povos itálicos conseguiram a cidadania, que era o que eles queriam. Começou a guerra com essa reivindicação, por não terem sido atendidos nessa reivindicação. Então essa guerra, na verdade, foi só pela cabeça dura do Senado, que vai acabar cedendo depois de ter que gastar vidas e recursos, Mas, por outro lado, para os itálicos, para os italianos no geral, agora aqui vai começar surgir o conceito de Tota Italia, ou o conceito de uma Itália realmente unificada, Porque como a gente viu já ao longo do nosso podcast aqui, mas nesse episódio também, que as cidades itálicas, elas tinham autonomia, sua própria língua, sua própria religião, já era muito parecido, Mas eles ainda tinham mais uma cultura distinta. Agora eles vão ser basicamente completamente romanizados, porque agora eles passam a ser, em vez de cidades autônomas, serem municípia ou municipias de
Roma, né? E isso quer dizer o quê? Agora eles são romanos, eles podem concorrer aos cargos, eles votam, atacar eles é atacar Roma, então eles realmente são unificados, mas o preço que eles vão pagar por isso vai ser o latim, vai ser agora a língua oficial de toda a Itália mesmo, né? Já era a língua usada, mas agora oficialmente todo lugar, todo mundo que quiser alguma coisa na vida vai ter que falar latim, a cultura também vai ser completamente unificada, então eles realmente vão passar a ser romanos, o que pelo lado político é bom, mas a sua cultura, a cultura samnita, com a cultura etrusca, a cultura umbra, elas vão morrer de vez. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Então o resultado dessa guerra social foi essa, uma Itália unificada a um custo alto de ouro e sangue, mas no final todos juntos e até alguns povos e algumas tribos, né? Povos não, algumas tribos gálicas vão estar agora fazendo parte e incorporadas completamente com cidadania romana. O motivo que leva os romanos a cederem logo cidadania e querer dar fim na guerra é um tal de Mitrídates, ou não. Esse era um rei do reino de Ponto, um reino grego que ficava lá na Turquia, no que é hoje a Turquia, né, no território da Anatólia. Era um reino independente e ele cisma que ele cansa de ver os romanos ali mandando em todo mundo grego e começa a aprontar contra os romanos. Veremos essa guerra alguns episódios para frente. Outro resultado dessa guerra foi acirrar ainda mais a disputa Sulla e Mário. A gente já viu que essa disputa vem acontecendo aí desde a Guerra Jugurtina, mas o Mário estava no auge da sua glória, o Sulla era um oficial no começo de carreira e agora o Sulla termina como o grande herói da guerra social e o Marião teve um papel secundário e ele fica com um ego muito ferido, né? E agora com o Mitríade causando lá no leste, eles vão brigar para ver quem vai resolver essa treta e isso vai culminar numa guerrinha civil, vamos chamar assim. E é isso que a gente vai ver no próximo episódio, essa acirração aí, esses ânimos à flor da pele do Márcio e do Sulla e como eles vão se movimentar política e militarmente para ver quem vai ser o bom da boca, o bom de Roma. Bom pessoal, é isso por hoje, ficamos por aqui, fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!